Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, eu sei que já vou um bocadinho atrasado para as polémicas desta semana que passou, mas como vocês sabem, ou não, eu tive o meu canal, pá, não vou dizer banido, mas com uma restrição de poder carregar vídeos durante uma semana e como tal não pude falar sobre estes assuntos, o que me deixou de veras triste, como vocês devem calcular, até porque eu sou um gajo que gosto de falar sobre assuntos. Falei, pá, assim por alto sobre isso em live stream, mas venho agora abordar as polémicas desta semana que foram, a meu ver, fascinantes. Portanto, começando pela primeira polémica desta semana, Ricardo Araújo Pereira publicou uma crónica no Expresso, como é habitual, semanal, basicamente a falar sobre uma iniciativa que a Fox teve em explicar o movimento LGBT e em desmistificar as siglas e os seus significados. Eu acho que a campanha foi excelente, acho que é um bom método para as pessoas aprenderem e quase que escarrapacha a informação na cara das pessoas para que elas tenham mesmo que olhar e ler. E isso é importante, pelo menos em Portugal eu sinto que ainda é preciso isso. No entanto, Ricardo Araújo Pereira fez umas observações sobre a forma como esta campanha foi feita e é sobre isso que incidiu a polémica. Basicamente, Ricardo Araújo Pereira disse que tinha um problema com o facto de, nesses billboards que foram aplicados na rua para explicar cada sigla, as pessoas referiam-se sempre a, por exemplo, um homem estar romanticamente afeiçoado a outro homem. E isso, para essas pessoas, era homossexualidade. Neste caso, aquilo que o Ricardo salientou na sua crónica no Expresso foi que, obviamente, o peso da questão sexual é bastante grande nesta questão. E isso caiu, mal, aparentemente, a algumas pessoas que se sentiram ofendidas com aquilo que o Ricardo disse. O Ricardo deu um exemplo também, alegando que um tio dele, que era uma besta, basicamente, não conseguia perceber a homossexualidade e o Ricardo explicou-lhe dessa forma exatamente que dois homens se sentiam atraídos sexualmente e o seu tio achou aquilo um escândalo, mas que na verdade se lhe fosse explicado que dois homens se sentiam romanticamente atraídos, ele acharia super normal. Portanto, lá está. Eu acho que o problema das pessoas, e através deste humor, aquilo que o Ricardo quis dizer é que as pessoas têm um problema específico, as pessoas homofóbicas principalmente, têm um problema específico com a parte sexual e não com a parte romântica. E eu também concordo com isso. E partilho da opinião do Ricardo neste assunto. Prontamente as pessoas puseram-se a cancelar o Ricardo, porque supostamente o Ricardo não tem um direito de assumir como é que as relações homossexuais acontecem e qual é que é a sua definição, não tem o direito de definir o género das outras pessoas. E quando assim é, já estamos a entrar obviamente no campo da estupidez novamente. Portanto, as pessoas não conseguem tolerar. O Ricardo até é conhecido por ser uma pessoa, na minha visão, bastante tolerante. Ele próprio já falou sobre esses assuntos várias vezes em televisão e noutros meios, rádio, inclusive escrito na imprensa. Portanto, não percebo agora esta modinha de cancelar o Ricardo Araújo Pereira. Eu compreendo que, como uma figura bastante popular em Portugal, haja sempre um grupinho de pessoas que tenta, de alguma forma, descredibilizar, e isto vai acontecer com qualquer pessoa, e eu sinto que as pessoas hoje em dia já nem sequer ouvem. Portanto, já nem vale a pena argumentar com estas pessoas. E isso leva-me à nossa segunda polémica da semana, a polémica da Rita Pereira. Mais uma vez, eu até vos vou ser sincero, eu até costumo ser uma pessoa que não está do lado da Rita Pereira, porque muitas vezes a Rita Pereira não tem razão, em grande parte das vezes a Rita Pereira não tem razão. Eu não conheço a Rita Pereira por ser a pessoa mais sensata à face da Terra, antes pelo contrário. No entanto, nesta polémica, por amor de Deus, a Rita Pereira basicamente publicou uma fotografia do seu novo penteado, neste caso com tranças, e as pessoas prontamente se puseram a acusar a Rita Pereira de apropriação cultural. Coisa que fizeram também há uns tempos atrás com o Window, e que, na minha opinião, o Window tinha todo o direito de fazer, obviamente, aquele penteado. No entanto, parecia um bocado estranho com ele, na verdade, mas tinha o direito de o fazer, como é lógico. Da mesma maneira que a Rita tem o direito de fazer. Se me perguntam se é apropriação cultural, eu acho que é um disparate autêntico, ok? Eu acho que
todos nós, no mundo, cometemos apropriação cultural a toda a hora. Pá, não é por eu ouvir músicas de um artista africano que eu estou a cometer apropriação cultural. Não é por ter um penteado africano que estou a cometer apropriação cultural. Da mesma maneira que não é para um africano comer cozido à portuguesa uma apropriação cultural. Ou cozinhar, por exemplo, um chefe africano cozinhar cozido à portuguesa não é apropriação cultural. Está basicamente a usufruir da nossa cultura da mesma forma que nós usufruímos da deles. E Portugal é conhecido por ser um país multicultura, e ainda bem. Portanto, esta questão da apropriação cultural, para mim, pá, funciona quando é utilizada para coisas negativas. Neste caso, é uma cena super tranquila e positiva. Pá, é o visual de uma pessoa. Se a pessoa opta por estar assim, é porque a pessoa quer e se sente bem assim. Portanto, não vejo qual é que é aqui o drama gigantesco nesta questão. Pá, vi... Man, inúmeras coisas sobre isto, inúmeros tweets de pessoas, takes completamente ridículos, man. Eu até vos vou tentar ir à procura de um que eu li em especial, que achei mesmo, pá, fascinante. Deixa-me lá tentar encontrá-lo, que eu até, pá, vi-me forçado quase a escrever sobre ele, pá, porque já estávamos mesmo a entrar no campo da parvoíce completa. Uma pessoa que estava basicamente a acusar pronto, a Rita Pereira da apropriação cultural, a dizer que a Rita Pereira já usufruía há vários anos da nossa cultura. Por acaso não estou a conseguir encontrar o tweet agora, acho que se calhar até o devem ter apagado, e não estou a conseguir encontrar, mas a realidade é que, pá, foi dramático, na minha opinião. Portanto, a malta é muito neste campo, o pessoal entra muito nesta onda. Está aqui, já encontrei. Portanto, take desta pessoa, desta Rita. A Rita Pereira, não é a Rita Pereira, é outra Rita, Rita Gomes. A Rita Pereira já fazia blackfishing antes das Kardashians. Anda há anos a usar uma cultura que não lhe pertence, como se a cultura pertencesse a alguém. A tentar parecer negra e africana ao mesmo tempo que usufrui em pleno do seu privilégio branco e europeu. Mas é demasiado pedir aos boomers um niquinho de noção, né? Man, estas pessoas, meu, eu sinto que, pá, é que não conseguem, são completamente desprovidas da capacidade de argumentação e não conseguem ouvir os outros. Não há espírito crítico aqui. É, eu penso assim, ponto. Quem pensa da forma diferente da minha merece morrer. É literalmente esta postura que estas pessoas têm. E eu acho que não há nada mais tóxico do que isto à face da Terra. E vou chegar até mais longe. Eu acho que tanto numa polémica como na outra, isto é a razão pelo qual nós vamos nos foder enquanto espécie. Completamente. Eu acho que se alguma coisa nos vai levar à extinção em massa, são este tipo de ideias extremistas que fazem com que as pessoas nem sequer consigam partilhar a sua opinião. Epá, este caso são polémicas completamente descabidas, a meu ver, completamente idiotas mesmo, desprovidas de inteligência, quem pensou nisto. Pá, tanto o Ricardo, utilizando humor para descrever uma situação até, na minha visão, algo sensata, fazendo uma crítica a uma coisa que podia ter sido melhor executada e não foi por causa dessa falência. E a Rita a usar um penteado que é super normal, meu. Quantas pessoas não o fazem e vocês não vão atrás delas criticá-las na rua? Man, aqui no meu bairro era às carradas. Quantos caucasianos a usar tranças? Pá, quantas pessoas... Pá, sendo assim, todos nós cometemos apropriação cultural. Então eu, quando ia às festas da Agostinho, aqui da escola, na minha zona, ia dançar kizomba, também estava a cometer apropriação cultural. Epá, isto é ridículo, completamente. Nós vivemos numa sociedade multicultura, a nossa sociedade está assente nestes pilares, nós aprendemos muito com as nossas colónias africanas, ou ex-colónias, e eles vice-versa connosco. Pá, isto eu acho que é a base de qualquer sociedade no século XXI. É esta aprendizagem comum e é esta pluricultura que funciona, na minha opinião, super bem. Pá, que eu acho que quanto mais fosse assim, melhor. Na minha opinião até. Porque pelo menos haveria mais tolerância e as pessoas toleravam-se mais umas às outras e não olhavam para a cor de pele para definir uma pessoa. Pá, eu acho isto completamente ridículo e nem sequer... Até me deixa confuso, mais uma vez, este tipo de coisas aparecerem em público e serem uma cena e uma preocupação. Estes takes destas pessoas deixam-me preocupado, mesmo. Portanto, pá, é a minha posição sobre estas coisas que aconteceram esta semana, muito sinceramente. Achei as duas completamente absurdas. Pá, digam-me vocês de vossa justiça, apresentem-me os vossos pontos
eu irei ler, como sempre. Por favor, pá, não cometam estas falácias ridículas de ir atrás destes argumentos parvos de apropriação cultural e etc. Porque isto é só um disparate autêntico. E estamos só a comer a liberdade às pessoas. Não faz sentido absolutamente nenhum. Obrigado por verem o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem like. Sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem, malta. Vejo-vos num próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.